Graça e paz, irmãos. Que o Senhor possa abençoar todos os irmãos que ouviram essa mensagem. E o motivo dessa mensagem é porque eu queria me desculpar, porque eu não consegui gravar todo o estudo de domingo. Então, a parte que eu estou compartilhando aqui não vai pegar o estudo todo. A parte inicial não foi gravada. Mas que os irmãos possam desfrutar daquilo que foi conseguido gravar. Amém, irmãos? Então eu queria só dar essa explicação para os irmãos antes do início aí do áudio. Amém? Louvado seja o Senhor. Isso é o que o Senhor nos pede, mas não para conquistar a salvação. Isso aí já é um passo além que nós, nessa jornada de ministrações, vamos ver lá na frente o que nós temos que fazer e por que nós temos que fazer. Porque para graça e salvação nós não temos que fazer nada. Nós só temos que conhecer e nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo que nós somos pecadores e por fé receber a graça. Amém. Somente isso, né? Isaías 64, versículo 6. O que o profeta fala? Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Lá em Romanos também, capítulo 3, versículo 9, o que o apóstolo Paulo diz, né? Quando ele vai falar do homem. Romanos, capítulo 3, versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A alma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Quem é esse que Paulo está descrevendo, irmão? Meu Senhor. É o homem. Misericórdia. Então o homem acha que cumprindo lei vai obter alguma coisa? Se ele é isso tudo? Meu Deus. Se Isaías fala que a sua justiça é trapo de imundícia? Se Paulo fala que na sua garganta é um sepulcro aberto e a sua língua urdem veneno como a víbora pelos seus lábios? E Paulo aqui está descrevendo todos, tanto judeus como gregos, ou seja, todos, judeus e gentios, estão debaixo do pecado. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Então não é pela lei que nós vamos obter algo, irmãos. O que significa a cruz? Se nós olharmos para a cruz de Cristo, Cristo sendo crucificado. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o quê? O amor de Deus, não é? É o amor de Deus. A nós enviando seu Filho, morrendo por nós, para nos salvar dos nossos pecados. Esse é o primeiro aspecto da cruz. Mas existe um outro aspecto da cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o amor de Deus, mas também nós vemos o ódio do homem. Então são dois aspectos na cruz, irmãos. O amor de Deus e o ódio do homem pelo Senhor. Foi em virtude do ódio do homem, do pecado do homem, que o Senhor foi crucificado. Então o homem no seu coração, ele sempre quer crucificar Cristo. Não achemos que se nós estivéssemos naquele momento, nós também não desejaríamos isso, irmãos.
O homem sempre deseja crucificar Cristo. Esse é o coração do homem. Esse é o que está no profundo do coração do homem. Totalmente averso a Deus e averso à lei de Deus. Então, é impossível ao homem ser salvo pela lei de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7, fala o seguinte, irmãos. Se alguém quiser ler, pode ler. Romanos capítulo 8, versículo 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, a carne não pode agradar a Deus, irmãos. A vontade do homem está em total inimizade contra Deus. Então, aqueles que falam que a nossa salvação, nós temos que fazer algo, desconhecem a natureza do homem, que é totalmente contrária a Deus. Esse é o primeiro grande erro. O segundo grande erro, irmãos, qual é? Achar que é bom. Esse está dentro do primeiro grande erro, achar que é bom. Não conhece assim. Achar que é alguma coisa. Não conhecer a natureza do homem. O segundo grande erro, não conhecer a intenção de Deus ao dar a lei. Primeiro grande erro, achar que é bom, achar que é capaz, achar que é útil, achar que pode fazer alguma coisa. Não reconhecendo a sua natureza caída, que é totalmente inimiga de Deus. O homem, após o pecado, é totalmente contrário à vontade de Deus. Então o homem não reconhece isso e acha que pode fazer alguma coisa. E o segundo grande erro é não conhecer a intenção de Deus ao dar a lei. Se nós formos ver a intenção de Deus, irmãos, o propósito eterno de Deus, o que estava no coração de Deus desde a eternidade. Vamos abrir lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Porque a lei, ela não foi a intenção original de Deus. A intenção original ou eterna de Deus foi o quê? Foi a graça. Essa é a intenção de Deus para o homem desde antes da criação. Porque lá fala assim, que Deus nos salvou, os irmãos acharam já? 2 Timóteo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então essa passagem fala que a graça nos foi dada em Cristo quando, irmãos? Antes dos tempos eternos. Então era a graça que estava no coração de Deus. Mesmo antes do homem pecar. Mesmo antes do homem ser criado. O Senhor já queria manifestar a sua graça ao homem. E essa sempre foi a intenção de Deus. Que nós vimos ali, ó, o amor de Deus flui como? Flui pela misericórdia e finaliza em graça. Porque graça é o amor manifesto. Então Deus queria se fazer conhecido do homem. Deve ser transformador. Mal ouvindo? Então Deus queria se fazer conhecido do homem. E para Deus se fazer conhecido, Ele tem que expressar o seu amor através da sua graça. Sempre foi essa a intenção de Deus. Desde antes da criação. A intenção não era dar a lei para o homem. A intenção primeira é dar graça. Mas houve a necessidade, em um período, de o Senhor apresentar a lei para o homem. Com qual intenção?
Vamos avançar que nós vamos ver. Qual era a intenção de Deus ao dar a lei para o homem? Então Paulo nos fala que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, na eternidade Deus tinha uma intenção. Mas essa intenção não foi manifestada naquele momento. Houve um momento em que foi separado pelo Senhor, em um período, como nós tem falado, para que essa graça se manifestasse. Mas antes de se manifestar, Deus fez uma promessa a Abraão, como nós vimos lá em Gênesis, que pela descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam benditas, abençoadas. E quando Deus faz a promessa a Abraão, essa promessa que ele faz a Abraão é incondicional. Essa promessa foi feita a Abraão, não dependendo de Abraão. Então, a graça, ou seja, a promessa que foi dada a Abraão, ainda não foi a manifestação da graça, irmãos. Foi simplesmente uma promessa que viria no futuro. E o Senhor falou, em ti serão benditas todas as nações da terra. Em ti quem? Na sua descendência. Mais especificamente, no seu descendente. Porque lá em Gálatas, os irmãos abrirem lá em Gálatas, vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Aleluia. Versículo 16. Fala o quê? Ora, as promessas foram feitas a Abraão. E a quem? E ao seu descendente, no singular. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é quem? Cristo. Que é Cristo. Então, a promessa foi dada a Abraão, mas se cumpriria em quem? Se manifestaria em quem? No descendente, que era Cristo. Mas a promessa foi algo unilateral, que Deus cumpriria, não dependeria de Abraão. Porque o Senhor, Ele enviaria a sua graça e todas as nações da terra seriam abençoadas. Em quem? Em Cristo, no descendente. Crendo em Cristo, pela fé em Cristo. Até abrindo um parente aí, você vê que essa promessa, né, aí é bem claro falando que é Cristo, foi a mesma coisa quando Deus fala para Salomão, né, para Davi. Né? Deus fala para Davi, né, que iria, né, o descendente dele iria, né, levantar, né, o tabernáculo, seria eterno, né? Esse seria eterno, o reinado dele, né? E esse sim faria o tempo. E aí Salomão entendeu que era ele, o descendente. E Salomão constrói o tempo. Mais ou menos essa promessa aí também. E não era Isaac também, né? Que foi o descendente de Abraão. Não foi Isaac, mas apontava para um que Paulo fala em Gálatas, que era quem? Que era Cristo. O trono seria eterno. Sim, não seria movido de jeito nenhum, né? Mas a promessa foi feita a Abraão, mas Jesus só veio 2000 anos depois. Por que a promessa foi feita a Abraão e Jesus não veio imediatamente? Só veio 2000 anos depois. Existe uma passagem que é Gálatas capítulo 4, logo aqui na frente. Alguém lê aí, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, 5. para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então ele fala assim, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. E quando que foi essa plenitude do tempo? 2000 anos depois ele fazia a promessa a Abraão. Por que demorou esse tempo todo, irmãos, para Jesus vir? Porque Deus necessitava de algo.
Porque o homem, ele é orgulhoso em si mesmo, ou não é? O homem é orgulhoso em si mesmo. Então, o homem necessitaria primeiro se humilhar diante de Deus. Para daí, na plenitude do tempo, o que é plenitude do tempo? Na visão de Deus. É quando o homem está maduro para receber algo. Quando o homem já chegou num patamar que é a medida de Deus, que Deus vê que aquele é o momento para o Senhor fazer algo. Lembra de Sodoma e Gomorra? Que a medida já tinha alcançado? Enquanto a medida não tinha alcançado de pecado, o Senhor estava ali, aguardando. O juízo só veio quando a medida atingiu um patamar que o Senhor falou, até aqui, está maduro. Então Deus envia o juízo. Da mesma forma, o Senhor só enviou o seu Filho na plenitude do tempo. Quando o homem estava maduro na visão de Deus. Maduro para quê? Maduro para reconhecer que é pecador e fosse capaz de se humilhar para receber a graça de Deus que veio por meio de Cristo. Agora, o que o Senhor fez nesses 2000 anos para que o homem reconhecesse e se humilhasse diante dele? E o seu orgulho fosse quebrado? Houve algo que o Senhor teve que fazer para que alcançasse isso no homem. Para que o homem recebesse a graça. Porque se o homem continuasse no seu orgulho, ele não necessitaria de graça. Não é que não necessitaria, ele não receberia a graça do Senhor. Então Deus teve que fazer algo. O que foi que Deus fez nesse meio tempo? Deu a lei. Então a lei serviu para quê? Para humilhar o homem. Para servir de parâmetro, né? Sim. Aqui você não consegue. Aqui você então, não consegue. Daqui para lá é graça. Isso. Mas enquanto o homem não reconhecesse isso, ele não desfrutaria da graça de Deus. Não que ele não necessitasse, mas ele não reconheceria que necessitava daquilo. Porque a sua consciência, apesar do pecado estar diante de Deus, e na consciência do homem, a consciência do homem estava morta. Então o que a lei faz? Suscita a consciência do homem. E mostra, entendeu? Que ele não é capaz. Então, o que nós podemos concluir? Que Deus deu a lei para o homem, não para o homem cumprir a lei, mas para que o homem desobedecesse a lei. Percebesse que não ia conseguir. Isso. Mas a intenção do homem não foi que o homem cumprisse a lei. Vou te dar o homem, vou te dar a lei para que você obedeça a lei. Deus não deu a lei para o homem obedecer a lei. Deus deu a lei para o homem desobedecer a lei. E precisar da graça. Então a lei foi dada para ser desobedecida, irmãos. Não para ser obedecida. Estranho, né? Sou estranho aos nossos ouvidos. Mas essa foi a intenção de Deus. E o Senhor sabia como é o coração do homem, né? Justamente isso, Lucimar. Deus já sabia quem era o homem, mas o homem não sabia. Por isso que ele diz que eu não vim para mudar a lei, assim para cumprir. Para cumprir. O único que cumpriu a lei foi aquele que não tem pecado. Então, sem pecado, ele pode cumprir a lei. Amém. O homem caído não pode cumprir a lei. Então, a lei foi dada para ser desobedecida. Claro que, quando nós somos crianças, e quando Deus dá a lei para o homem é uma criança, o Senhor vê ele como uma criança que não tem consciência. A medida vai sendo, ela vai aumentando conforme a maturidade. Sim. A gente não vai cobrar do Caleb coisa que ele não tem conhecimento hoje, que ele não tem entendimento, pela própria natureza da idade. A idade aumenta e vai aumentando a nossa cobrança. É assim que a gente age normalmente. Mas Deus fala para aquele povo e dá a lei e diz que é para ele cumprir. Sim. A mesma coisa que nós fazemos com as crianças. Você tem que cumprir a lei. Não desobedecer. Não pule no sofá. Não suje sua roupa. Temos que falar. Eles, como crianças, vão tentar cumprir. Não vão conseguir. Vão desobedecer. E ali? Ali a lei vai mostrar o quê? Que você não é capaz. E você necessita da graça de Deus. Vamos abrir lá em Romanos, irmãos. Capítulo 4, versículo 15. Já caminhando para o final. Romanos 4,15. Porque a lei suscita ira.
Segunda parte do versículo. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Olha o que Paulo fala, irmãos. Nós temos que prestar atenção em cada palavra. Onde não há lei, não há o quê? Transgressão. Ele não fala que onde não há lei, não há pecado. Não é isso que ele está falando. O pecado existe. O pular no sofá existe, é pecado. Mas não é transgressão. Por quê? Porque o pai não falou nada. O pai não falou que ele não podia pular no sofá. Então não há transgressão. Não há transgressão, mas há pecado. O pecado sempre existiu, desde Adão até Moisés. E como que nós provamos que o pecado existiu de Adão até Moisés? Qual é a prova disso? Porque existiu morte. A prova que existiu pecado é porque todos morreram. Essa é a prova que tinha pecado. Mas não havia transgressão. Por quê? Porque não havia lei. Não havia Deus exigindo algo. Então não havia transgressão. Quando que aparece a transgressão? Quando aparece a lei. Os 10 mandamentos. O que nós vemos na nossa Constituição do Brasil? O que a lei fala? E o que os juristas falam? Só existe delito quando existe uma lei que fala que existe aquele delito. Se não houver uma lei especificando um delito penal, se não tiver na lei penal descrito que alguma coisa é errado, eu posso fazer, porque eu não vou estar transgredindo a lei. E até Bolsonaro dá um exemplo sobre isso, né? Se vier um marciano aqui e eu matar um marciano, eu não vou estar cometendo assassinato. Eu não vou estar transgredindo a lei, porque não existe uma lei dizendo que eu não posso matar um marciano. Eu estou citando um exemplo que eu lembrei que ele fala isso, né? Não existe uma lei que diz que eu não posso matar um marciano. Agora, se existe na lei que eu não posso fazer isso, aí eu vou estar transgredindo a lei. Então, Paulo fala, onde não há lei, não há transgressão. Capítulo 5 de Romanos, versículo 20. Romanos 5:20. Para que veio a lei? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a lei sobreveio para que a ofensa abundasse, ou seja, antes havia pecado. Para mostrar, né? Para mostrar que havia pecado. Isso aí mesmo. A lei veio para mostrar que havia pecado. Não que não houvesse. Havia. Mas a lei aparece para mostrar para o homem o quão pecaminoso que ele é. Então, essa foi a intenção de Deus ao dar a lei para o homem. E já finalizando, irmãos, porque haveria muita coisa para falar com relação a esse assunto. Nós vemos que, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que e entendemos pela vontade de Deus, que Deus não nos deu a lei com o intuito de que a guardássemos. A lei não era para que a guardássemos, mas para que a quebrássemos. Para que avultasse a ofensa. E onde aumenta a ofensa, superabunda a graça de Deus. Aí veio a plenitude do tempo, onde Cristo veio e o homem, enxergando a sua pecaminosidade, pôde aceitar a graça através do sacrifício de Cristo. Então Deus sabia o tempo todo que eu e você temos pecado. Deus sabe disso, mas você mesmo, se não fosse a lei, você não saberia. E eu teria muita coisa para compartilhar, irmãos, em Gálatas capítulo 3. Mas nós podemos deixar para uma próxima oportunidade. Então, a função do Senhor nos dar a lei para Moisés, ou a lei como princípio de fazer alguma coisa para Deus, foi justamente essa. Para que nós nos humilhássemos e, por meio da fé, recebêssemos a graça que provém de Deus. Então, glórias ao Senhor, irmãos, porque a lei de Deus é algo que Deus usa para nos salvar. Ele usa a lei para nos salvar pela graça. A lei ajuda a graça. Para quê? Para que nós fôssemos ao Senhor e reconhecemos que nós não temos nada. Não somos capazes, não conseguimos, e nós não há bem nenhum e dependemos unicamente do nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Não dá vontade de parar, né?
Não, vamos ter mais um tempo de 1 hora para compartilhar ainda. Mas pode falar. Por isso que, às vezes, as pessoas até comentam, né? Às vezes a pessoa tem que sofrer muito na carne